Este é o podcast Navegando para a Literatura. Os episódios são lançados toda sexta-feira, então conto com você! Oi, galerinha, bem com vocês? Espero que sim! E hoje nós voltamos com o nosso podcast A Teia de Charlotte, capítulo 13, Bom Progresso. Bem noite adentro, enquanto as outras criaturas dormiam, Charlotte trabalhou na teia. Primeiro, ela arrancou algumas das linhas do orbe perto do centro. Deixou apenas as linhas radiais, pois eram necessárias para o suporte. Enquanto trabalhava, as 8 pernas eram de grande ajuda, assim como os dentes. Ela adorava tecer e era especialista nisso. Quando terminou de arrancar as coisas, a teia ficou mais ou menos assim. Gente, esse é um livro ilustrado, né? Algumas partes é ilustrada. Então, aqui é uma teia, só que ela não está completa. É uma teia meio... Entendeu, né? Tipo, tem a bolinha da teia, toda a teiazinha normal, só que ainda falta terminar de preencher dentro dela. Uma aranha pode produzir vários tipos de fios. Ela usa um fio seco e resistente para linhas de base e um fio pegajoso para linhas de laço, aquelas que pegam e seguram insetos. Charlotte decidiu usar o fio seco para escrever a nova mensagem. Se eu escrever incrível com um fio pegajoso, pensou ela, todo inseto que se aproximar vai ficar preso e estragar o efeito. Agora, vamos ver. A primeira letra é I. Charlotte subiu até um ponto no topo do lado esquerdo da teia. Balançando as fiandeiras na posição adequada, ela prendeu o fio e então mergulhou. Quando desceu, os tubos giratórios dela entraram em ação e ela soltou o fio. Em uma extremidade, prendeu o fio. Isso formava a parte vertical da letra I. Charlotte não ficou satisfeita. No entanto, subiu e fez outro fio, logo ao lado do primeiro. Então, carregou a linha para baixo, de modo que tivesse uma linha dupla em vez de uma única linha. Vai ficar melhor se eu fizer tudo usando linhas duplas. Ela subiu de volta, moveu-se cerca de 2 centímetros para a esquerda, tocou as fiandeiras na teia e então carregou uma linha para a direita, formando o topo do I. Repetiu isso, dobrando-o. Suas 8 pernas estavam muito ocupadas, ajudando. Agora o N. Charlotte ficou tão entretida em seu trabalho que começou a falar consigo mesma, como se estivesse incentivando a si própria. Quem estivesse sentado quietinho no celeiro aquela noite teria ouvido algo parecido com isso. Agora eu vou fazer o C. Vou fazer um semicírculo bem redondinho. Descer, arrematar. Uau! Mais uma vez. Bom. Subir, repetir, descer. Linha de arremate. Uau! Garota! Firme. Agora. Escalar, linha de arremate. Escalar, repetir. Certo. Calma. Mantenha as linhas bem juntinhas. Linha de arremate. Uau! Juntar, subir, repetir. Boa menina. E assim, falando sozinha, a aranha trabalhou na difícil tarefa. Quando terminou, ela sentiu fome. Comeu um pequeno inseto que estava guardando. Depois, dormiu. Na manhã seguinte, Wilbur se levantou e ficou sob a teia. Deixou o ar da manhã entrar nos pulmões. Gotas de orvalho, pegando o sol, faziam a teia se destacar claramente. Quando Lurve chegou com o café da manhã, lá estava o lindo porco, e sobre ele, cuidadosamente, tecida em letras de forma, estava a palavra incrível. Outro milagre. Lurve correu e chamou o Sr. Zuckerman. O Sr. Zuckerman correu e chamou a Sra. Zuckerman. A Sra. Zuckerman correu para o telefone e ligou para os árabes.
Os árabes subiram no caminhão e foram bem rápido até a fazenda. Todos foram direto para o chiqueiro e ficaram ali, parados, olhando para a teia e lendo a palavra, repetidamente. Enquanto Wilbur, que realmente se sentiu incrível, permaneceu quieto, estufando o peito e balançando o focinho de um lado para o outro. Incrível! Suspirou Zuckerman, em admirada alegria. Edith, é melhor você ligar para o repórter do jornal semanal e contar a ele o que aconteceu. Ele vai querer saber dessa história. Talvez ele queira trazer um fotógrafo. Não há porco algum em todo o estado que seja tão incrível quanto o nosso. A notícia se espalhou. As pessoas que viajaram para ver o Wilbur quando ele era um belo porco voltaram para vê-lo agora que ele era incrível. Naquela tarde, quando o Sr. Zuckerman foi ordenhar as vacas e limpar as amarras, ele ainda estava pensando no porco maravilhoso que tinha. Lurve, chamou ele, não jogue mais estrume de vaca naquele chiqueiro. Eu tenho um porco incrível. Quero que aquele porco tenha palha limpa e brilhante todos os dias para a cama dele. Entendeu? Sim, senhor, disse Lurve. Além disso, disse o Sr. Zuckerman, quero que comece a construir uma caixa para o Wilbur. Decidir levar o porco à feira do condado, no dia 6 de setembro. Faça uma caixa grande e depois pinte de verde com letras douradas. E o que eu escrevo nela? Perguntou Lurve. Escreva o famoso porco de Zuckerman. Lurve pegou um forcado e foi buscar um pouco de palha limpa. Ter um porco tão importante significaria muito trabalho extra. Já podia sentir isso. Abaixo do pomar de macieiras, no final de uma estrada, ficava o lixão onde o Sr. Zuckerman jogava todo tipo de lixo e outras coisas que ninguém queria mais. Ali, uma pequena clareira escondida por jovens amieiros, arbustos de framboesa silvestre, havia uma pilha impressionante de garrafas velhas e latas vazias, e trapos sujos, e pedaços de metal, e garrafas quebradas, e dobradiças quebradas, e molas quebradas, e baterias gastas, e as revistas do mês passado, e velhos esfregões de louça descartados, e macacões esfarrapados, e pregos enferrujados, e baldes furados, e rolhas esquecidas, e lixo inútil de todos os tipos, incluindo uma manivela de tamanho errado para um freezer de sorvete quebrado. Templeton conhecia o lixão e gostava dele. O lugar era cheio de bons esconderijos, excelente refúgio para um rato. E geralmente sempre dava para encontrar uma lata com comida ainda grudada no interior. Templeton estava lá no lixão, remexendo. Quando voltou ao celeiro, levava na boca um anúncio que rasgara de uma revista amassada. O que acha disso aqui? Perguntou ele, mostrando o anúncio para Charlotte. Está escrito crocante. Crocante seria uma boa palavra para escrever na teia. É a ideia errada, respondeu Charlotte. Não poderia ser pior. Não queremos que Zuckerman ache que o Wilbur é crocante. Ele pode começar a pensar em batata frita, bacon crocante e presunto saboroso. Isso colocaria ideias erradas na cabeça dele. Precisamos alardear as características nobres de Wilbur, não o sabor delicioso dele. Encontre outras palavras, por favor, Templeton. O rato parecia enojado, mas se esgueirou até o lixão e logo voltou com uma tira de pano de algodão. Que tal isso? Perguntou ele. É uma etiqueta de uma camisa velha. Charlotte examinou a etiqueta. Dizia pré-encolhido. Lamento, Templeton, disse ela, mas pré-encolhido está fora de cogitação. Queremos que Zuckerman acredite que Wilbur é bem robusto, não encolhido. Seria obrigada a repetir que tente outra vez.
O que você acha que eu sou? Um mensageiro? Resmungou o rato. Eu não vou gastar todo o meu tempo correndo até o lixão atrás de material publicitário. Só mais uma vez. Por favor, disse Charlotte. Vou lhe dizer o que vou fazer, disse Templeton. Eu sei onde há um pacote de sabão em pó no depósito de madeira. Tem coisas escritas nela. E tem coisas escritas nele. Vou trazer um pedaço do pacote para você. Ele escalou a corda pendurada na parede e desapareceu por um buraco no teto. Quando voltou, tinha entre os dentes uma tira de papelão azul e branco. Isso! Disse ele triunfante. O que acha disso? Charlotte leu as palavras Nova Ação Radiante. O que isso significa? Perguntou Charlotte, que nunca tinha usado sabão em pó em toda a vida. Como eu vou saber? Disse Templeton. Você pediu por palavras e eu trouxe. Agora só falta você me pedir para encontrar um dicionário. Juntos, eles estudaram o anúncio de sabão. Nova ação radiante, repetiu Charlotte, lentamente. Wilbur chamou. Wilbur, que estava dormindo na palha, saltou. Dê uma corridinha aqui pelo isqueiro, ordenou Charlotte. Quero te ver em ação, para ver se você é radiante. Wilbur correu até a ponta do quintalzinho. Agora volte, mais depressa, disse Charlotte. Wilbur galopou de volta. A pele dele brilhava. O rabo dele tinha uma curva fina, leve. Pule no ar, gritou Charlotte. Wilbur pulou o mais alto que pôde. Mantenha os joelhos estendidos e encoste no chão com as orelhas, disse Charlotte. Wilbur obedeceu. Faça um salto mortal com meio giro, gritou Charlotte. Wilbur caiu para trás, contorcendo-se e torcendo-se enquanto avançava. Certo, Wilbur, disse Charlotte. Pode voltar a dormir. Tudo bem, Templeton, a propaganda de sabão vai servir. Não tenho certeza de que a ação de Wilbur seja muito radiante, mas é interessante. Na verdade, disse Wilbur, eu me sinto radiante. É mesmo? Disse Charlotte, olhando para ele com afeição. Bem, você é um bom porquinho, e radiante será. Eu já estou muito envolvida com essa história. É melhor ir até o fim. Cansado da brincadeira, Wilbur deitou-se na palha limpa. Fechou os olhos. A palha parecia áspera, não tão confortável quanto o esterco de vaca, que sempre era deliciosamente macio para se deitar. Então empurrou a palha para o lado e se deitou no esterco. Wilbur suspirou. Tinha sido um dia agitado. O primeiro dia dele sendo incrível. Dezenas de pessoas visitaram o seu quintal durante a tarde. E ele teve que ficar de pé e posar, parecendo o mais incrível que pôde. Aquilo tinha sido cansativo. Fer chegou e sentou-se silenciosamente no banquinho de sempre. Charlotte, me conte uma história, pediu Wilbur. Já tinha deitado à espera do sono. Me conte uma história. Então Charlotte, embora também estivesse cansada, fez o que Wilbur queria. Era uma vez, começou ela. Uma bela prima minha que conseguia tecer a teia dela atravessando um córrego. Certo dia, um peixinho saltou no ar e ficou preso na teia. Minha prima ficou, obviamente, muito surpresa. O peixe não parava de se debater loucamente. Minha prima ficou com muito medo de enfrentá-lo, mas ela o fez. Desceu e jogou grandes massas de material de embrulho ao redor do peixe e lutou bravamente para ficar com ele. Ela conseguiu? Indagou Wilbur. Foi uma batalha para nunca se esquecer, disse Charlotte. O peixe estava preso apenas por uma barbatana, e a cauda sacudia com violência, brilhando ao sol. A teia começou a ceder perigosamente com o peso do peixe. Quanto pesava o peixe? Perguntou Wilbur, ansioso.
Não sei, disse Charlotte. Lá estava minha prima, se esgueirando perto do peixe, se esquivando, até ser golpeada impiedosamente na cabeça pelo peixe, que se debatia descontrolado, dançando, arrebentando os fios dela e lutando muito. Primeiro, ela disparou uma à esquerda ao redor da cauda. O peixe atacou de volta. Em seguida, ela mandou uma à esquerda para a cauda e uma à direita para a barriga. O peixe atacou de volta. Então, ela desviou para um lado e jogou uma à direita e mais outra na nadadeira. Em seguida, mandou uma à esquerda forte na cabeça, enquanto a teia balançava e se esticava. E depois, o que aconteceu? Perguntou Wilbur. Nada, disse Charlotte. O peixe perdeu a batalha. Minha prima o enrolou bem forte, até ficar imobilizado. E depois, o que aconteceu? Perguntou Wilbur. Nada demais, disse Charlotte. Minha prima manteve o peixe ali por um tempo. Então, quando ela se ajeitou e ficou pronta, ela o comeu. Conte outra história. Então Charlotte contou uma história de outra prima dela, que era a aeronauta. O que é aeronauta? Perguntou Wilbur. Um tipo de balonista, disse Charlotte. Minha prima ficava de cabeça para baixo e ia soltando linho suficiente até formar um balão. Então, ela se soltava e era erguida no ar e carregada pelo vento quente. Isso é verdade? Perguntou Wilbur. Ou você só está inventando? É verdade, respondeu Charlotte. Eu tenho primas incríveis. Agora, Wilbur, está na hora de você dormir. Cante alguma coisa, implorou Wilbur, fechando os olhos. Então Charlotte cantou uma canção de ninar, enquanto os grilos estrilavam na grama e o celeiro escurecia. Esta foi a canção que ela cantou. Durma, durma, meu amor, meu único. Afunde, afunde no esterco e no escuro. Não tenha medo e não se sinta sozinho. Esta é a hora em que as rãs e os tordos louvam o mundo das matas e dos juncos. Descanse das preocupações, meu primeiro e único, no fundo do esterco e da escuridão. Mas Wilbur já estava dormindo quando a canção terminou. Fer se levantou e foi para casa. E por aqui se acaba o nosso 13º episódio. Então, eu espero que vocês esperem o próximo episódio, que vai ser o 14º capítulo. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.